Olá, meu nome é Diego Garcia, sou médico cardiologista e estou aqui para falar com você hoje sobre um tema bem interessante, sobre as arritmias cardíacas, especificamente sobre as TAC e bradicardias. Aqui nesse canal eu falo sempre sobre temas de cardiologia, de saúde de forma geral, hábitos de vida. Quero trazer sempre conhecimentos que sejam interessantes para você que nos assiste. Então vamos às nossas principais dúvidas, então. A principal dúvida que os pacientes têm nessa área é qual que é a diferença entre TAC e bradicardia. Primeiro, o conceito de TAC quer dizer frequência elevada, brad, frequência baixa. Tá? Então, esse é o primeiro conceito que tem que se ter. E quando a gente considera frequência cardíaca elevada, a gente considera, primeiro, para a gente saber o que é alto ou o que é baixo em termos de frequência cardíaca, é importante a gente entender qual que é a faixa de normalidade da frequência cardíaca em repouso. Então, em condições de repouso, a frequência cardíaca normal varia entre 50 e 100 batimentos por minuto. Anteriormente, já foi entre 60 e 100. Já tem alguns anos que as diretrizes internacionais modificaram o limite inferior. Então, hoje a gente considera normal a frequência cardíaca de repouso entre 50 e 100 batimentos por minuto. A gente considera brad frequências baixas, então abaixo de 50 batimentos por minuto, ou a sigla BPM. E a gente considera taquicardia frequências acima de 100 BPM, de 100 batimentos por minuto. Ficou fácil, não ficou? Então, frequência cardíaca de repouso entre 50 e 100 batimentos por minuto, tá? Frequência baixa, bradicardia, abaixo de 50, frequência elevada, taquicardia, acima de 100, tá? E essa é a diferença simples entre brad e entre taquicardia. Por que a gente diz que em condições de repouso? Porque sob determinadas condições, a frequência pode, por exemplo, se elevar. E aí que entra essa diferença não só conceitual, né? Mas o que a gente vai falar um pouco depois em algumas dúvidas, quais são as possíveis causas associadas, tá? A gente deve falar aqui uma pergunta próxima aqui também, uma pergunta que está aqui selecionada. Mas, além disso, é importante a gente entender também, além dessa diferença entre brad e taquicardia, é importante a gente também entender o que é taquiarritmia e o que é bradiarritmia. São conceitos parecidos, tá? O conceito de arritmia é um conceito de distúrbio do ritmo do coração, né? Arritmia é ritmo, né? De arritmia é um conceito de distúrbio, de variação do ritmo do coração, tá? Então, quando a gente fala que tem uma taquiarritmia, é além da frequência elevada, é um distúrbio do ritmo do coração. E bradicardia, a mesma coisa, tá? Isso aí por quê? Porque eu posso ter, de forma fisiológica, por exemplo, a frequência cardíaca elevada. Então, quando eu faço, por exemplo, uma atividade física, quando faz o exame da esteira, a gente faz aquela atividade física ali na esteira, a esteira vai aumentando velocidade, inclinando, a gente faz o monitoramento de pressão e também do assim, ritmo, da frequência cardíaca, e é esperado, é natural, é normal que a frequência cardíaca suba, só que ela sobe dentro do ritmo normal do coração, que é o ritmo sinusal. Então, não tem uma arritmia nesse caso, mas é uma taquicardia fisiológica e não é uma taquiarritmia, entendeu? Então, taqui é simplesmente que a frequência está elevada acima daquilo que é considerado normal em repouso, tá? Então, posso ter taquicardias ou bradicardias transitórias, que dependendo do contexto, elas podem ser consideradas fisiológicas ou não, tá? Mas é diferente do conceito de taque ou bradiarritmia. Aí eu tenho ou uma frequência baixa, brad, ou tenho uma frequência alta, taque, mas que configura não só uma frequência mais baixa ou mais alta, mas também um distúrbio do ritmo do coração, e não é o ritmo normal do coração sinusal, baixo ou alto, certo? Então, às vezes, isso são palavras que, às vezes, confundem um pouco a gente, e eu acho que é importante você que nos assiste conseguir entender essa diferença. Passando para a nossa segunda pergunta, quais são as possíveis causas associadas ao desenvolvimento de TAC ou de bradiarritmia? Então, já é aquela pergunta que eu comentei que a gente ia trazer, né? Então, a gente tem muitas causas associadas, desde causas associadas ao próprio coração, associadas ao sistema elétrico de condução do coração, a doenças endocrinológicas, como assim, por exemplo, distúrbios da tireoide, alterações
digamos, metabólicas associadas a distúrbios eletrolíticos, por exemplo, e a medicações que podem tanto aumentar quanto podem também reduzir frequência cardíaca, a estímulos naturais, a estímulos do ambiente. Então, são muitas as causas que podem levar BRAD ou podem levar ataque cardíaco ou BRAD-TAC arritmia, né? Acho que o mais importante disso tudo é entender se é algo transitório ou se é algo permanente, se isso está associado ou não a sintoma, ou se está associado ou não, se caso for algo transitório, episódico, isso está ou não associado a algum tipo de fator desencadeador. Por exemplo, toda vez que eu estou mais ansioso, a minha frequência cardíaca acelera. Eu sinto que eu tenho palpitação, ou seja, meu coração está acelerado, estou com assim, taquicardia. Opa, então você conseguiu relacionar que você tem um sintoma de palpitação associado provavelmente ao momento de maior estresse e ansiedade. Então, isso pode ser um indicativo que o deflagrador daquele teu sintoma seja, de fato, estresse ou ansiedade. E assim, a gente tem vários exemplos que a gente poderia citar aqui, tá? Mas então, de possíveis causas, a gente tem muitas. Então, desde causas congênitas, causas adquiridas, dentro dessas causas adquiridas, doenças do sistema de condução, doenças endocrinológicas, metabólicas, enfim, muitas coisas que podem estar associadas a esses distúrbios do ritmo do coração. Passando para a nossa terceira pergunta, quais são os sintomas associados? Aqui a gente vai precisar dividir um pouco entre BRAD e taquicardia. Geralmente, o paciente que tem uma taquicardia ou ele tem uma taquiarritmia, o sintoma principal envolvido é palpitação, ou seja, a sensação do coração batendo rápido, do batimento acelerado. Aqui tem algumas vezes que o paciente não sente, às vezes, o coração batendo rápido, mas ele sente alguma coisa aqui na região cervical ou aqui na garganta que está batendo aqui, também pode ser um sinal. Então, o principal sintoma é esse, que o coração está batendo forte, que está batendo rápido, ou que está batendo de forma irregular. Geralmente, a gente não sente o coração batendo. Naturalmente, a gente não sente. Ele bate desde quando a gente tinha semanas de vida e estávamos aí na barriga de nossas mães, tá? A gente geralmente não sente. E quando a gente está muito quietinho, silencioso, tendo uma propriocepção maior do nosso corpo, a gente pode até perceber que o coração ele está batendo, mas isso não é tão assim frequente. Mas quando a gente sente ele batendo forte, rápido, ou principalmente batendo de forma irregular, descompassada, né? Ou às vezes você nem consegue classificar assim, mas você sabe que não está batendo de forma normal. Isso sim é um sinal de alerta. Então, esse é o primeiro sinal de alerta para pensar em uma taquicardia. Às vezes isso pode vir associado a dor no peito, a tontura, a falta de ar, por exemplo, tá? E até às vezes a quadros de pré-síncope, lipotímia, desmaio. Quando a gente fala de bradicardia, a gente não vai sentir o coração batendo forte rápido, mas pode sentir o coração batendo de forma descompassada, ou às vezes um desconforto aqui no tórax, às vezes nem sempre chega a ser uma dor, mas um desconforto, ou ter a sensação que o coração não está batendo de forma correta. E tem muitos desses sintomas semelhantes, às vezes, sintomas de pressão mais baixa, como tontura, mal-estar geral, sonolência, lipotímia, ou seja, pré-síncope e até casos de síncope mesmo, desmaio. Então, esses são os sintomas associados. Dependendo dos sintomas associados a TAC ou bradicardias e arritmias, a gente desconfia de que possa ser uma ou outra arritmia e até isso sinaliza para a gente uma maior ou uma menor gravidade desse quadro, tá? Então, entender quais são os sintomas envolvidos, quais são os ambientes onde esses sintomas acontecem, e se tem algo que deflagra, que intensifica isso, ou que às vezes melhora isso é super importante para a gente tentar entender e conseguir fazer o diagnóstico ou assim, a gravidade que pode estar ou não associada, tá? Para a nossa quarta pergunta, ataque ou bradicardia podem ser perigosas? Sim, podem. Na maior parte dos casos não são, tá? Na maior parte dos casos não são, mas tem alguns casos específicos que sim. Então, a gente tem algumas TAC e bradiarritmias que são ameaçadoras à vida, como
como assim um TAC e bradicardias que podem ser causas de morte súbita, às vezes uma bradicardia que pode ser necessário implante de marca-passo, por exemplo, ou uma taquiarritmia em um tipo de paciente que já tem uma cardiopatia e pode ser uma taquiarritmia grave, que pode levar a uma parada cardíaca e morte súbita. Então, sim, infelizmente, a gente tem TAC e bradiarritmias que podem ser graves, tá? Então, por isso que você tendo algum tipo de sintoma, principalmente frequente, é super importante você procurar um médico cardiologista para que possa fazer assim, o diagnóstico correto daquilo que, de fato, você tem ou assim não tem, né? E na maioria das vezes vai ser uma notícia boa, olha, isso aqui não é nada demais, nem sempre assim você vai ter que tomar remédio, às vezes vai ter que fazer só um acompanhamento, mas é super importante você ter essa confiança, afinal de contas a gente não pode brincar com isso, porque a gente não sabe o que tem, né? E quando a gente não sabe o que tem, a gente não tem certeza se isso pode ser grave ou não. Então, na dúvida, é sempre importante procurar um médico cardiologista para que você possa fazer o diagnóstico correto e o tratamento que é mais adequado. Passando para a nossa quinta e última pergunta, como é feito o diagnóstico de TAC ou de bradicardia, né? Então, o diagnóstico é sempre feito em todas as doenças, vocês sabem disso, com uma anamnese completa, ou seja, o médico ele vai fazer uma avaliação geral do estado de saúde, exame físico, ele vai tentar esmiuçar um pouco, junto com o paciente, aqueles sinais e sintomas que podem estar associados, aquele tipo de situação desencadeadora, ambiente desencadeador, ou que às vezes intensifica, ou que melhora, isso tudo é super importante. Remédios que usa, doenças que tem, histórico pessoal, histórico familiar. Além de tudo isso, né, da parte toda de anamnese completa e também do exame físico, da ausculta cardíaca, outros exames adicionais, muitas das vezes eles vão ser necessários. Então, quando assim, por exemplo, se desconfia que pode ser decorrente a algum tipo de distúrbio eletrolítico, por exemplo, de potássio, magnésio, cálcio, a gente precisa pedir um exame de sangue. Ou quando a gente desconfia que pode ter alguma alteração de tireoide, por exemplo, a gente precisa pedir um exame de sangue para a gente avaliar a função tireoidiana. E assim, outras causas também endocrinológicas, metabólicas. Às vezes tem, por exemplo, pacientes que têm muita taquicardia e a causa pode ser anemia, por exemplo. Então, quando a gente desconfia, mas isso pelo próprio exame físico e conversa, a gente vai notando outros tipos de sinais ou sintomas que podem sugerir isso. Então, a boa anamnese e exame físico, elas vão guiar a gente também naquilo que a gente precisa pedir em termos de exame. Mas exame de sangue, sim, em muitos casos a gente precisa, seja para confirmar já uma suspeita diagnóstica, seja para aquele processo de verificação diagnóstica, tá? De descartar possíveis hipóteses que podem estar associadas. Mas tem um exame básico e fundamental, esse sim é super importante fazer, que é o eletrocardiograma. É um simples exame onde a gente coloca os eletrodos no tórax e aqui nos 4 membros, e a gente vai tirar como se fosse uma fotografia daquele momento da atividade elétrica do nosso coração. E isso é um exame básico que vai nortear a gente. Muitas das vezes, às vezes pelo próprio eletro, a gente consegue fazer algum tipo de diagnóstico, tá? Então, ele é um exame básico. Outras vezes, a gente vai precisar fazer o exame do Holter. O que é o Holter? O Holter é tipo um eletrocardiograma, só que de 24 horas. Ou até, às vezes, o Looper, que é um eletrocardiograma um pouco mais prolongado, de 7, 14, 21, 28 dias, né? A gente tem esse monitoramento contínuo, porque muitas das vezes o sintoma, o paciente não está tendo sintoma naquele momento e ele não tem o sintoma de forma frequente. Então, ele faz o eletro ali, o eletro pode estar normal, mas ele fala, eu sinto isso uma vez por semana, por exemplo, eventualmente, ou quando eu faço tal tipo de atividade. E, às vezes, o eletro, naquele momento que foi feito, vai vir normal, não quer dizer que o paciente não tenha nada. Então, o Holter é importante para certificar o momento onde o paciente ele tem esses sintomas, às vezes ele fora daquele ambiente, o paciente consegue relatar o momento e o horário ali no diário de eventos que ele sentiu aquele sintoma, que provavelmente que pode ser um quadro de arritmia, e o médico que vai laudar vai avaliar se aquele sintoma tem ou não tem relação com alguma alteração eletrocardiográfica, assim como ele serve para detectar arritmias também que o paciente ele pode ter e não sente nada. Então, o Holter também, em muitos casos, ele vai ser um exame importante
para a gente conseguir fazer esse diagnóstico diferenciado. E aí tem aquelas variações que são, que é o looper, né, de 7, 14, 21 e 28 dias, que é quando o paciente tem sintomas muito raros, é muito difícil. Então, às vezes, você vai fazer o Holter e corre o risco do Holter vir normal. Se a gente tem sintoma uma vez a cada mês, ou 2 meses, enfim, ou até mais, até um pouco mais espaçado, a gente vai ter dificuldade de identificar esse tipo de arritmia, né? Então, o looper pode ser usado nesses casos, o looper externo, ou até às vezes o looper implantável, que é um dispositivozinho que é colocado subcutâneo, que fica meses para poder fazer esse assim, diagnóstico. Além disso, a gente pode usar também o exame da esteira, que é para identificar se sob esforço físico, se sob estresse físico, desencadeia algum tipo de arritmia. Então, isso é importante em alguns cenários, até para dar segurança, em alguns casos, o paciente pode praticar atividade física, tá? E, em certos casos, a gente também indica a realização do estudo eletrofisiológico. O que é o estudo eletrofisiológico? É como se fosse um cateterismo cardíaco que funciona um vaso aqui da perna e vai até o coração para fazer um mapeamento eletroanatômico e entender da onde está vindo essa arritmia. Então, muitas das vezes é para ter um diagnóstico mais acurado, e às vezes quando a gente chega a fazer um estudo eletrofisiológico, é muito mais para confirmar uma hipótese, e às vezes já linkado com uma das possibilidades de tratamento, que é a ablação de uma dessas arritmias, tá? Então, o estudo eletrofisiológico é para poucos casos, e muito para confirmar e, às vezes, já até tratar. A gente faz estudo eletrofisiológico, pelo mesmo cateterismo que é feito, a gente já faz a ablação, que é para tratar algumas dessas arritmias que podem não ter indicação. Ok? Espero, então, que você tenha gostado. Hoje nós abordamos aqui dúvidas frequentes a respeito de arritmia, especificamente sobre TAC e sobre bradiarritmias. Ainda não colocamos nada sobre a questão de tratamento aqui, tá? Eu pretendo abordar isso em um outro vídeo. Então, se você tem alguma dúvida a respeito desse tema ou queira que eu aborde qualquer outro tema, por favor, coloque aqui no chat. Espero que você tenha gostado e até breve.